E aí, galera, estamos de volta na aula 5. Vamos estar falando um pouco sobre funções. A gente vai estar construindo funções também no JavaScript. E só para esclarecer, o que é uma função? A função, gente, é um trecho de código que fica armazenado para que você possa usar diversas vezes, né? Vamos pensar num sistema, às vezes eu preciso fazer várias vezes um cálculo, né, complexo lá, né, é, que demanda várias linhas de códigos. Ao invés de ficar escrevendo toda vez esses códigos novamente, eu faço o seguinte: eu crio uma função e aí com essa função eu posso chamar a hora que for preciso. Então, a função faz, além de deixar o nosso código organizado, eu posso também produzir menos código com o mesmo resultado. Beleza? Isso, agora sim, gente, nós vamos lá criar a pasta que a gente está acostumado, né? Eu já faz isso todas as aulas. Vou abrir o terminal aqui e chamar o Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio vou criar um arquivo novo, que é o index.html. Depois eu volto e mexo nele. Vou criar a pasta JS. Dentro da pasta JS vou criar um novo arquivo, o main.js. Vou voltar lá no index. Vou criar aqui o HTML bem básico, igual a gente já está acostumado mesmo, já vem fazendo nas outras aulas. Linguagem português do Brasil, o título da página, aula 5. A tag script. Yes, yes. Então, tá aí. Já vinculei meu arquivo JavaScript aqui na página. Tá tudo certinho aqui. Vou lá pro JavaScript, onde a gente vai estar trabalhando, realmente vai estar criando as funções. No JavaScript tem duas maneiras, basicamente, tem mais, até uma terceira. Eu vou estar falando de duas maneiras de criar função, que são as mais usadas. É uma função onde eu vou colocar aqui o nome dela, function soma, eu dou um nome para ela. Então eu já falei que minha função vai chamar soma. E o que vai fazer? Aqui dentro desses parênteses eu posso ter os parâmetros, né? Os parâmetros são valores que vão chegar para essa função. O que eu preciso de valor para essa função? Se eu vou somar, quero somar dois números, eu vou colocar num 1 e num 2, que vai chegar para essa função. E aí eu vou retornar num 1 mais num 2, certo? Criei então a função ali, ó, soma. Vamos lá, vamos simular aqui, ó, dois valores. Vou colocar A, que recebe 8, e B, que recebe 3. Então eu tenho dois valores, A e B. Esse valor A e B vai ser passado para a função na hora que eu chamar ela. E ela vai devolver a soma. Então, ó, se eu chamar aqui a função soma, eu tenho que passar dois valores. Quem são esses dois valores? O A e o B, certo? O que é feito aqui? Eu chamei a função soma, passei dois valores A e B. Essa soma ela me devolve a soma de A mais B. Só que para eu visualizar, eu tenho que mandar escrever isso aqui, então. Ou eu armazeno uma variável e depois escrevo, tá? Então, vou mandar escrever no console, tá? Ele vai somar A e B e escreve no console. Vamos ver como que vai ficar isso daí? Deixa eu rodar aqui no HTML. Rodar o live server. Ele vai chamar a página.
Essa página já vai executar e vai trazer o resultado da soma. Deixa eu abrir aqui no F12 o console. Ó, então apareceu aqui a soma, 11, tá? Por que que apareceu o 11 aqui, ó? Vamos voltar lá e entender o código. Executou o código, ele criou aqui a função soma, que recebe num 1 e num 2, e executou num 1 mais num 2, tá? Então a soma ela faz isso, chega dois valores para ela e ela soma. Ela poderia fazer qualquer outro código, tá, gente? Estou dando um exemplo de soma só para a gente entender a função. Aqui, ó, eu criei A e B, A valendo 8 e B valendo 3, e aí a soma recebe A e B. Ou seja, ela recebe o valor que está dentro da variável A e o valor que está dentro da variável B. O valor que está dentro da variável A é 8 e o valor que está dentro da variável B é 3. E aí o que acontece aqui, ó? O no 1 vai ser 8, no 2 vai ser 3, soma 8 mais 3 dá 11 e devolve para a chamada, ó. Devolve para onde chamou. Onde foi feita a chamada, aqui dentro do console log. Isso aqui vai virar o número 11. E o console.log escreve isso daí para a gente lá no console. Então, esse é um jeito de criar uma função via JavaScript. Eu tenho um outro jeito para poder criar uma função, que a gente chama de função anônima. Eu não dou o nome para a função, mas eu vou atribuir essa função a uma variável. Então, vou chamar aqui let divisão. E aí eu vou atribuir a função para essa divisão. Também vou colocar aqui como parâmetro no 1 e no 2. Então vai receber dois valores, essa divisão, e ela retorna para mim no 1 dividido no 1 dividido por num 2. Ok? Vamos chamar essa função aí. Então, vou chamar a função divisão. Vou passar os mesmos valores, A e B, que é 8 e 3, tá? E vou pedir para escrever lá no console. Console.log. E aí ele escreve para mim essa divisão, tá? Então aqui, ó, eu chamei a função divisão, que está dentro de uma variável. E aí essa variável ela chama a função anônima, tá? Que faz essa divisão. O resultado é o mesmo nos dois, tá? Eu gosto de usar mais assim, ó, dessa segunda maneira, e é mais comum ver também o pessoal utilizando da segunda maneira. Vamos ver como que é lá na prática? Deixa eu salvar aqui, ir lá para nossa página, e aí ele já até mostrou aqui o valor, ó, da divisão de 8 dividido por 3, tá? Reparem aí que funciona do mesmo jeito as duas, né, as duas funções. Só para exemplificar, eu vou fazer uma outra função para a gente treinar e para vocês verem também uma função com mais código dentro, com mais linhas de código. Por exemplo, eu posso ter um if dentro de uma função, tá? Então é o que a gente vai fazer. Aqui, ó, eu vou criar uma outra função, também atribuída a uma variável, e aí ele vai falar qual que é o maior, tá? Essa função, ela vai servir para poder dizer se o A, eu tenho que receber o parâmetro ali. Existem funções que não precisam de parâmetro. Existem funções que vão precisar de um parâmetro, de dois. Isso esses parâmetros que chegam para a função, é de acordo com a necessidade, vai de acordo com a regra, né? O que eu estou precisando calcular. Eu preciso calcular
4 números ali, então eu posso receber 4 parâmetros, tá? Bom, então eu vou receber aqui, ó, no 1 e no 2. Né? Então eu recebo 2 parâmetros, no 1 e no 2 também. Eu poderia dar qualquer nome para esses parâmetros, tá, gente? Então eu vou testar aqui, ó, se no 1 maior do que o num 2, eu vou falar o seguinte, eu vou retornar uma frase. O primeiro valor é maior, certo? Então eu só avisei isso. Se não, se eles não são maiores, se o num 1 não é maior do que o num 2, pode acontecer o seguinte, o num 2 pode ser maior do que o num 1, ou os dois podem ser iguais, tá? Então eu tenho que englobar essas 3 soluções. Então eu vou testar agora se o num 1 é menor do que o num 2. Então primeiro eu testei, num 1 é maior do que o num 2? Se ele é maior, eu posso falar que o primeiro valor é maior. Agora eu falei, se não, se o num 1 é menor do que o num 2, é porque o segundo valor é maior, o num 2. Então eu vou retornar isso daí. O segundo valor é maior. Então, se né, agora a gente já testou, sendo o primeiro valor maior, o segundo maior. Se não for nenhum desses dois, nem o primeiro é maior, nem o segundo é maior, então eles só podem ser iguais. E aí eu vou retornar os valores são iguais. Os dois valores são os mesmos, tá? Quando ele chega, a função atinge o return, ele retorna um valor e acaba a função, tá, gente? Então ele só vai entrar numa condição ali. E aí eu vou chamar aqui, também vou colocar o console.log para escrever o que está retornando essa função e vou chamar aqui a função maior. Reparem que o nome da função é o nome que a variável recebeu, ou então é o nome que eu dei para a função, igual o primeiro caso. Vou passar de novo A e B. Vamos ver lá qual o resultado que a gente teve. Olha lá, e aí ele escreveu, o primeiro valor é maior. Então a gente tem o primeiro valor sendo maior, porque eram 8 e 3, né? O A e o B. Certo? Se eu inverter, gente, vou fazer uma simulação aqui. Se eu inverter aqui, ó, passar B e A, o que acontece? Agora eu estou passando 3 e 8, tá? Diferente do caso anterior, que era A e B, que era 8 e 3. Então vamos visualizar lá, ó. O segundo valor é maior, porque eu passei 3 e 8, tá? O A que é o maior, e ele entrou como num 2. Então a ordem que eu coloco os parâmetros na função pode interferir no resultado, tá? Então fiquem atentos a isso daí. E aí a gente consegue finalizar. O desafio que eu quero que vocês façam é tirar uma média de 3 valores. Então a função tem que receber os 3 valores e calcular a média desses valores, tá? Bom, e aí na quinta-feira eu trago a solução desse exercício. Para a parte de orientação a objetos, vai ser bem interessante função, tá? Saber função. Na próxima aula eu vou estar falando com vocês sobre vetores, que aí também fica bem mais fácil de trabalhar com diversos valores. Então a gente vai estar criando vetores, beleza?
Quem gostou, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e deixa o comentário. Até a próxima. Valeu!